Chegamos ao momento da pregação da palavra de Deus e vamos abrir a escritura no capítulo 2 da carta de Paulo aos Filipenses. E vamos ler entre os versículos 9 a 11. Diz assim a escritura: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. O tema do sermão desta noite é como Deus exaltou a Jesus. Como Deus exaltou a Jesus. A Escritura diz que os humilhados serão exaltados. Afirma que Deus ama a humildade nas pessoas. Ele se posta sempre ao lado do humilde. Resiste ao soberbo, mas ao humilde ele gosta, ele dá graça. Se Deus age assim com relação aos pecadores, quanto mais não agiria com relação ao seu filho perfeito, seu filho impecável. Por quê? Porque se Deus levanta do monturo o abatido, quanto mais não levantaria às maiores alturas o seu filho perfeito, que se humilhou voluntariamente, por amor, indo até o ponto mais baixo da humilhação que se pode conceber. Nós vimos que o apóstolo, sabedor de que na igreja de Filipos estava havendo pouca paciência e tolerância para com os fracos da fé, estava havendo mais interesse dos crentes em resolver seus próprios negócios do que em ajudar os irmãos a resolver suas questões. Alguns que estavam manifestando opiniões até contrárias ao espírito da Escritura, o apóstolo os exortou fortemente a que tivessem unidade no espírito, tivessem um só pensamento, uma só doutrina. Exortou-os a, em vez de orgulho, manifestarem humildade, a considerarem respeito pelo seu próximo, o mesmo respeito que se tem pelos superiores. Tenham uns pelos outros o mesmo respeito que vocês têm pelos seus superiores. E ele apresentou como argumento invencível, dizemos, o exemplo de Cristo. Paulo disse: ele, sendo Deus, desceu, encarnou, isso já é humilhação, assumiu a forma de homem, de servo, humilhou-se, sujeitando-se a sofrer nas mãos dos pecadores, principalmente suportando uma morte horrorosa, que é a morte de cruz. E o apóstolo ordena que os crentes tenham entre si o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que o levou a fazer isso. Tenham também em vocês esse sentimento. Agora, a partir dessa segunda parte do bloco, o apóstolo vai mostrar o que foi que Deus, o Pai, fez com o Filho por causa dessa humilhação a qual ele se submeteu. Então, com esse título, como Deus exaltou a Jesus, eu trago as lições que o texto nos apresenta. Primeira, como foi que Deus exaltou a Jesus? Em primeiro lugar, Deus exaltou a Jesus sobremaneira. Logo na frase de entrada do versículo 9 está escrito assim: pelo que também Deus o exaltou sobremaneira. Irmãos, exaltar sobremaneira. Exaltar, irmãos, o significado da palavra exaltar já é colocado no ponto mais alto. E o que é exaltar sobremaneira? É uma superexaltação. Uma superexaltação que o Pai impôs ao seu Filho, Cristo Jesus. O nível da mais excelsa glória, autoridade e poder dados a Cristo. Foi a esse nível que o Pai elevou o seu Filho. Em Hebreus 7, 26, vejam como é que o escritor da carta aos Hebreus se expressa para querer traduzir em palavras essa exaltação do Senhor Jesus Cristo. A que ponto ele foi elevado? Hebreus 7, 26. Vejam, irmãos, que é como se estivesse faltando palavras para enaltecer, para escrever sobre a grandeza de Jesus. Com efeito, nos convinha um sumo sacerdote como este,
santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores. Agora escuta essa frase: e feito mais alto do que os céus. O que é isso, irmãos? Feito mais alto do que os céus. Super exaltou. Foi feito mais alto do que os céus. Paulo também, quando escreveu aos Efésios, no capítulo 4, ele disse assim no versículo 10, Efésios 4:10: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele voltou e foi colocado acima de todos os céus. O céu, meus irmãos, é um lugar para onde os crentes irão na sua exaltação. Mas a Escritura diz que Cristo foi colocado mais alto do que os céus, acima de todos os céus. Nessa sua exaltação, o Pai o colocou à sua direita. Não tem lugar de maior honra, nem no céu nem na terra, do que essa posição à direita do Pai, à destra de Deus. E foi lá que ele colocou. Nessa sua exaltação, foi ali que Jesus assentou-se à direita do Pai. Efésios 1, versículos 20 a 22, o apóstolo, querendo traduzir essa verdade em palavras, ele busca, irmãos, os termos mais agudos de significar uma grandeza, uma excelente grandeza. Diz aqui no versículo 20: o qual exerceu ele, o Pai, em Cristo, ressuscitando dentre os mortos. Então está dizendo que o Pai ressuscitou Cristo dentre os mortos. Segunda coisa, o fez assentar à sua direita, nos lugares celestiais. Aí Paulo vai explicar o que é que significa essa direita. Repare: acima de todo principado, e potestade, e poder, e domínio, e de todo nome que se possa referir, não só no presente século, mas também no vindouro, pôs todas as coisas debaixo dos seus pés, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja. Então, se pudermos traduzir em palavras a grandeza na qual Cristo foi colocado, são essas palavras aqui. Nós ouvimos essas palavras, irmãos, e ficamos sem compreender. Pela fé nós entendemos que é algo assustadoramente grande e elevado, mas nossa mente não consegue compreender essa grandeza toda. Isso aconteceu depois que ele subiu aos céus. O Pai o ressuscitou. Ele passou alguns dias aqui na terra com os apóstolos, e depois foi elevado, foi recebido suntuosamente, como conhecemos no Salmo 24: levantai, ó portas, as vossas cabeças, o Rei da Glória está chegando. Então foi aquela entrada suntuosa no céu. Quando ele chega no céu, assenta-se à sua direita, à direita de Deus, que é o lugar mais alto, é o lugar considerado mais alto do que os céus. Os apóstolos ficaram aqui na terra, eles continuaram pregando. Então, como pregar essa grandeza? Quais são as palavras que eu uso para transmitir aos ouvintes cegos essa grandeza na qual Cristo foi colocado? E eles se esforçaram muito, e o Espírito Santo os conduziu a dizer as palavras ideais para traduzir essa grandeza na qual o Senhor Jesus foi colocado. Veja em Atos capítulo 2, como os apóstolos começaram a pregar sobre essa grandeza de Jesus. Atos capítulo 2, versículos 32 e 33. Pedro, pregando o seu sermão inaugural ali, disse assim: a este Jesus Deus ressuscitou, do que todos nós somos testemunhas. Então Pedro, igual a Paulo, fala a primeira coisa que Deus fez foi ressuscitar Jesus. Depois, 33, exaltado, pois, à destra de Deus. Então ele subiu aos céus, foi recebido em glória e foi colocado à destra de Deus. Ele usa a palavra exaltado a essa posição. Tendo recebido do Pai a promessa do Espírito Santo, derramou isto que agora vedes e ouvis. Então o Pai o ressuscitou e o exaltou à sua destra. Foram as palavras que Pedro usou aqui no capítulo 2. No capítulo 5 de Atos, versículos 30 e 31, de novo ele pregando, ele diz assim: o Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus. Então ele começa de novo com a ressurreição. Ressuscitou a Jesus, a quem vós matastes, pendurando no madeiro. Deus, porém, com a sua destra, o exaltou
a príncipe e salvador. Deus, com a sua destra, o exaltou a príncipe e salvador. Então os apóstolos sempre diziam, ele ressuscitou, e ele foi exaltado, e ele está à destra de Deus, acima de todos os céus, acima de todo poder que possa ser reivindicado. Não há nada maior do que Cristo. E certo, irmão, depois de uma grande humilhação, uma grande recompensa, uma grande honra. E a sua morte substitutiva, a Escritura diz, foi a causa principal pela qual Deus colocou Jesus lá em cima. Por causa da morte dele, irmãos. Vamos pensar um pouco sobre isso. Jesus Cristo perfeito, morrer por pecadores, morrer no lugar de pecadores, assumindo a culpa dos pecadores, como se ele mesmo tivesse cometido cada pecado daqueles pelos quais ele morreu. Todos os itens da lei foram transgredidos pelos pecadores, por nós cristãos. Todos os itens, os 10 mandamentos. E Cristo morreu como se fosse culpado de todos eles, como se tivesse transgredido todos aqueles mandamentos. Isso é demais. O Pai, vendo essa humilhação dele, voluntária, isso foi sumamente precioso aos olhos do Pai. Isso não podia ficar sem uma grande recompensa. E essa foi a causa pela qual Deus o exaltou. Diz no capítulo 7, capítulo 2 de Hebreus. Abra sua escritura no capítulo 2, versículo 9. Para você entender essa verdade maravilhosa. Hebreus 2, 9, o escritor disse assim: vemos todavia aquele que, por um pouco, tendo sido feito menor do que os anjos, Jesus, por causa do sofrimento da morte, ele foi feito um pouco menor do que os anjos quando encarnou. Agora, por causa do sofrimento da morte, ele foi coroado de glória e de honra, para que pela graça de Deus provasse a morte por todo homem. Então, essa glorificação que o Pai deu ao seu Filho foi por conta do sofrimento da morte substitutiva, a qual ele se submeteu voluntariamente. Isso não poderia, meus irmãos, ficar sem essa recompensa ímpar da parte do Pai para com o seu Filho. É o que nós chamamos de recompensa singular. Não existe outra paralela que o Pai tenha dado a ninguém, a não ser ao seu Filho. Porque essa culpa era nossa. Os pecados horrorosos que nós cometemos, e que ele pagou todos eles, como se ele tivesse cometido. Ele, o inocente e perfeito Filho de Deus. Por isso que o escritor aos Hebreus afirma que essa sua morte foi por causa dele ter recebido posteriormente toda essa subida à honra, essa super exaltação. Interessante é que esse termo super exaltação, o exaltou sobremaneira, no grego é super exaltação, só é empregado na Escritura aqui e com relação a Cristo. Um dia nós crentes seremos ressuscitados e glorificados. É a nossa exaltação. Mas a palavra exaltação empregada para nós é muito diferente da palavra exaltação empregada para Cristo. É uma palavra única, exclusiva. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Diz aqui a primeira frase do versículo 9 de Filipenses 2. Pelo que Deus o exaltou sobremaneira. Como podemos aplicar, irmãos? Presta atenção. Para o Pai, Cristo é o super exaltado. Para o Pai. Deus olha assim e diz: não tem ninguém maior do que o meu filho. Agora, a grande pergunta que nós fazemos: e para você? E para você? Em que nível de classificação você tem a Cristo? Alto? Também? Médio? Ou baixo? Ou qualquer? O Pai o exaltou sobremaneira. E você? A que patamar o tem exaltado? Você teme, treme da palavra dele? Como está escrito: o homem para quem olharei é aquele que treme da minha palavra. O abatido de espírito que treme da minha palavra. Isaías 66, 2. É esse o homem para quem olharei. Você é esse homem? Você pensa 1000 vezes antes de pecar?
contra esse Cristo exaltado. 1000 vezes. Você pensa, você não considera nada disso e vai e peca. Será assim? Então Deus o exaltou sobremaneira. Primeira lição de como Deus exaltou a Jesus. A segunda lição, como Deus exaltou a Jesus. Segundo lugar, dando-lhe um nome ímpar. Dando-lhe um nome ímpar. Olha, irmãos, dando-lhe um nome ímpar. Na verdade, Deus deu ao Filho o nome. Mas se é ímpar, só tem um, a gente pode dizer, deu um nome ímpar, porque só tem um. Diz aqui a segunda parte do versículo 9, de Filipenses 2. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Cristo, na sua exaltação, ganhou também o nome sobreexcelente. Não foi somente a posição que ele foi colocado, que foi super exaltada, mas também ganhou um nome super exaltado. Um nome singular, um nome ímpar. Que nome foi esse? Raciocine comigo. Qual é o nome que damos a quem está no primeiro lugar? Resposta, qual é? Está no versículo 11. E toda língua confessa que Jesus Cristo é Senhor. Senhor é o seu nome. Senhor é o seu nome. Foi esse nome que Jesus Cristo ganhou ao ser exaltado, ao ser super exaltado, ao ser sobremaneira exaltado. Ganhou também um nome super exaltado. Senhor é o seu nome. Esse nome, meus irmãos, é o mesmo nome que era dado ao Pai nas páginas da antiga aliança. Senhor. Isaías 45, versículos 21 a 23, diz aqui, Isaías 45, 21 a 23: declarai e apresentai as vossas razões, que tomem conselho uns com os outros. Quem fez ouvir isto desde a antiguidade? Quem desde aquele tempo o anunciou? Porventura não o fiz eu, o Senhor? Pois não há outro Deus senão eu. Deus justo e salvador não há além de mim. Olhai para mim e sede salvos, vós todos os limites da terra, porque eu sou Deus e não há outro. Por mim mesmo tenho jurado, da minha boca saiu o que é justo, e a minha palavra não tornará atrás. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua. Então observe essa frase no versículo 21. Quem desde aquele tempo anunciou? Porventura não fiz eu, o Senhor? Agora olha as frases do versículo 23. Diante de mim se dobrará todo joelho, e jurará toda língua. Volte para Filipenses. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho. Versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Não é a mesma linguagem? É a mesma linguagem, irmãos. Não é sem razão que Jesus, antes de subir aos céus, diante dos seus discípulos, ele disse: discípulos, prestem atenção. Toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Toda a autoridade. Eu sou o mandatário principal. Eu sou o mandatário número 1 de todas as coisas. Ele disse isso aos seus discípulos antes de subir. E agora, irmãos, os seus apóstolos têm essa responsabilidade de pregar esse senhorio de Jesus. Na sua pregação, eles precisam declarar esse senhorio de Jesus. Por isso que nós encontramos na pregação apostólica em Atos 2. Novamente vamos para Atos 2, versículo 36. As seguintes palavras. Atos 2, 36. Esteja absolutamente certa, pois, toda a casa de Israel, de que a este Jesus, que vós crucificastes, Deus o fez Senhor. Deus o fez Senhor e Cristo. Eles pregaram o senhorio de Jesus. Capítulo 10 de Atos, versículo 36. Também numa pregação, o apóstolo disse: esta é a palavra que Deus enviou aos filhos de Israel,
anunciando-lhes o evangelho da paz por meio de Jesus Cristo. Este é o Senhor de todos. Eles pregaram esse senhorio de Jesus. Esse título, portanto, pertence a Jesus Cristo como Deus homem. Romanos 14, versículo 9 e versículo 11, o apóstolo repete: foi precisamente para este fim que Cristo morreu e ressurgiu, para ser Senhor, tanto de mortos como de vivos. E no versículo 11 ele repete aquele versículo que nós lemos há pouco em Isaías 45. Como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. O apóstolo Paulo interpreta Isaías 45 aqui e reproduz lá para a igreja de Filipos. Ele é o Senhor, Ele é o Senhor, é Ele que manda. Você tem patrão? Ele não é o seu Senhor, Ele é o seu subsenhor. Quem é o seu superior hierárquico na caserna? Quem é? É o capitão fulano de tal. Ele é o seu subsuperior. Ele está sujeito ao superior dos superiores. Jesus é Senhor de todas as coisas. Esse título pertence unicamente a Ele. Por isso que eu pergunto a você, ouvinte: para você, Cristo Jesus tem esse nome ímpar? Esse nome que está acima de todo nome, que pertence unicamente a Ele. Você entende? Você o tem nessa estima, nessa qualidade? Você tributa honras a Ele? Ou você toma o nome dele em vão, fazendo orações que não correspondem ao que você vive, fazendo orações que não correspondem ao seu sentimento, cantando os salmos sem considerar a grandeza do Senhor que está declarada nas letras que você está cantando? Você tributa mesmo honras ao Senhor, obedecendo-lhe à vontade, fazendo-se seu servo, fazendo o que Ele ordena? Ou você faz o que você quer, o que lhe dá na telha? Eu ouço o que o pastor diz, eu ouço o que o diácono ensina, eu vejo na Escritura isso, mas eu só faço o que eu quero. É esse o seu caso? Se esse é o seu caso, como é que você pensa que vai escapar desse Senhor, que é o Senhor dos senhores? Como é que você pensa que vai escapar? Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome. Essa é a segunda lição. Como Deus exaltou a Jesus? Lembre-se, em primeiro lugar, Ele o exaltou sobremaneira. Em segundo lugar, Ele deu-lhe um nome ímpar. Agora, a terceira lição: como Deus exaltou a Jesus? Fazendo-o digno de toda a adoração. Ou fazendo digno da adoração de todos. Diz aqui o versículo 10 de Filipenses 2. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Nesse ponto Paulo diz: toda criação inteligente, racional, é convocada para adorar Jesus como Senhor. Todos são convocados. Teve inteligência, sejam anjos, sejam homens, é convocado para se prostrar diante de Jesus. Estejam no céu, estejam na terra, estejam no inferno, todos são convocados, sem exceção. Sabemos que no céu há dois grupos de seres racionais: anjos e crentes, irmãos nossos que já estão lá. Na terra, dois grupos também: crentes, salvos, e rebeldes, os perdidos. E no inferno, demônios e ímpios, que já estão lá, sofrendo os horrores da negridão eterna. Essas 6 classes são convocadas para adorar. 2 classes, melhor dizendo, mas em 3 lugares diferentes. E eu queria mostrar as hostes angelicais. Depois vou mostrar os homens que estão no céu, os crentes que estão no céu. Mas o que é que as hostes angelicais fazem? Apocalipse capítulo 5, versículos 11 e 12. Está escrito assim: vi e ouvi uma voz de muitos anjos, olha os anjos aí citados, muitos anjos ao redor do trono, isso é uma visão celestial, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz: digno é o Cordeiro que foi morto
de receber o poder, e riqueza, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e louvor. Os anjos no céu cantam dessa forma. Dobram os seus joelhos, prostram-se diante do Cordeiro, para entoar esse cântico de adoração. Mas também as multidões de crentes que estão nos céus. Apocalipse 7, 9 e 10, diz assim: depois destas coisas vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, aí está falando de homens, não mais de anjos, de todas as nações, tribos, povos e línguas, quer dizer, pessoas que estiveram na terra um dia, mas estão no céu agora, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro. Ao Cordeiro aí, ó, vestido de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Isso é uma glorificação dos seres, irmãos, que estão nos céus. Agora, na terra, também há dois grupos: os crentes e os rebeldes. Também todos são convocados a se prostrarem diante de Deus. Paulo disse em Romanos 9, assim, Romanos capítulo 10, melhor dizendo, versículo 9: se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, olha o senhorio aí, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Então os crentes na terra confessam Jesus Cristo como Senhor. Tu és meu Senhor. É assim que o apóstolo está dizendo que os crentes na terra fazem. A língua dos homens na terra, dos homens crentes na terra, confessam o senhorio de Jesus. O Salmo 2 mostra os ímpios sendo convocados a mesma coisa. Salmo capítulo 2, os ímpios são convocados também a se prostrarem diante do Senhor. Olha que maravilha, irmãos. Versículo 1 do Salmo 2: porque se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas ruins. Então claramente o salmista está falando de ímpios que se enfurecem e imaginam coisas ruins, contra Deus e contra o seu ungido, né? A última frase do versículo 2: contra o Senhor e contra o seu ungido. Então essa rebeldia, essa fúria é contra o Senhor e contra o seu ungido, que é o Cordeiro. Aí no versículo 10 ele convoca-os a se prostrarem diante de Deus. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor, beijai o filho para que não se irrite. Então os rebeldes estão sendo convocados a se prostrarem diante do Senhor. Deus os convoca. Quer nem saber se é crente ou se não é, quer nem saber se é salvo ou se é perdido. Ele está convocando os ímpios a se prostrarem diante do Senhor. E no inferno também há dois grupos: demônios e ímpios que lá estão. E Pedro fala disso. 1 Pedro capítulo 3, a partir do versículo 18 de 1 Pedro 3, diz assim: pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, nos quais no outro tempo foram desobedientes, quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca. A gente sabe que enquanto Noé preparava a arca, que gastou 120 anos, ele pregava o Evangelho. E aquelas pessoas que ouviram, escarneceram de Noé, de forma que nenhuma delas entrou na arca. A gente sabe disso, todas pereceram no dilúvio. Aqueles espíritos que estavam ouvindo Noé pregar, estavam na prisão do pecado. Eles morreram afogados. E foram para onde? Versículo 21. A qual arca, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, depois de ir para o céu, está à destra de Deus. Olha a exaltação dele aí. Ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Então, toda aquela turma de demônios e de homens ímpios que não obedeceram a palavra estão subordinados ao Senhor, mas estão, infelizmente, no inferno, irmãos. Isso mostra, irmãos, que todos se dobram diante de Jesus, porque Ele é o maior, Ele é o mais exaltado.
independente de ser crente ou não, dobra-se diante dele. Como podemos trazer isso e aplicar agora? Raciocine comigo. Você está na terra. Há dois grupos que adoram. Um de boa vontade e outro de má vontade. Sobre a terra é assim. Um de boa vontade e outro de má vontade. Você adora Jesus, quebranta-se diante dele, faz isso com prazer, por dedicação, por gratidão, por respeito, com o coração cheio de vontade. O que eu mais tenho vontade é de me prostrar diante do Senhor e adorá-lo. E dirigir a Ele minhas orações. Honrar o seu nome. Meu coração quer isso. É isso que eu faço. Ou você reconhece a soberania de Jesus de má vontade? Como que diz? Ele manda, é o jeito, né? É assim o seu quebrantamento diante do Senhor? Com toda essa má vontade? Dobrar-se com prazer diante da palavra de Deus, diante da palavra de Jesus, da ordem de Jesus, obedecendo-lhe à vontade, é sinal de submissão obediente, submissão agradável a Deus. Essa é a condição dos salvos que estão sobre a face da terra. Agora, dobrar-se de má vontade, o Senhor às vezes bota o freio no nariz e puxa você, puxa o ímpio para cá, leva ele para lá, vai para lá, prende ele na lava-jato, bota ele atrás das grades, quebrando no leito do hospital, desnuda-o publicamente. Isso é o senhorio de Cristo fazendo isso. E eles se dobram diante de Jesus, agora de má vontade. Rebeldes. É a condição dos perdidos. Submetem-se de má vontade. É a condição dos perdidos. Em qual grupo você está? Nos que se prostram de boa vontade, como salvos, ou nos que se prostram de má vontade, como os perdidos? Essa é a terceira lição. Deus o fez digno da adoração de todos. E tem uma última lição. Como Deus exaltou a Jesus? Tornando-o o Senhor de todos. Tornando-o o Senhor de todos. Versículo 11. E toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Deus o Pai tornou a Cristo Senhor de todos. Na nossa cultura ocidental, meus irmãos, fica difícil para nós, concebermos o que é Senhor. Por quê? No Ocidente, 99% dos governos são tripartidos. Um bloco é o que legisla, um poder é o que legisla, outro é o que governa e o outro é o que julga. Então, os poderes estão em mãos diferentes. Não há uma pessoa só que represente tudo isso. Na maioria esmagadora das culturas ocidentais, no nosso país é assim também. Agora, na monarquia, que é um regime de um homem só reinando, ele detém todo o poder. Ele legisla, ele faz a lei, ele governa, aplica a lei e ele julga. Ele julga os cidadãos de acordo com aquela lei que ele elaborou, ele sozinho. Então, esse conceito, a gente tem ele de forma teórica, mas não tem ele de forma prática. Porque nós não vivemos numa situação dessa. Porém, irmãos, ser Senhor é ser governador absoluto, onde uma pessoa só faz tudo isso. Tem todo o poder em suas mãos. Nós vemos isso nos noticiários quando ouvimos Cuba, Venezuela. O sujeito faz tudo. Modifica tudo as leis, ele modifica, aplica, governa. O povo foge de Cuba para Miami pelo mar, foge da Venezuela para o Brasil, por Roraima, por Boa Vista, por outros pontos da fronteira, vai escapando por conta de um totalitarismo, um homem só mandando. Isso nunca pode subsistir. Sabe por quê, irmãos? Porque o homem é pecador. Então o poder ficar na mão de um homem só, certamente haverá injustiça e não haverá quem grite, quem altere isso, quem tem a força de alterar. Então toda monarquia é déspota, é injusta, porque é exercida por um homem só, e um homem pecador, então não pode dar certo.
não tem resistência, não tem a ala que mostra os erros. É impraticável isso. Agora, por outro lado, há um Senhor, nesse sentido soberano, que legisla, governa e julga de forma perfeita. Aí sim, esse é confiável. E quem é esse? Irretocavelmente perfeito. É o Senhor Jesus Cristo. Só esse pode ser Senhor. As suas leis são tão exatas, o seu governo é tão perfeito e o seu julgar é tão justo que toda língua, seja no céu, seja na terra, seja no inferno, reconhece e declara essa perfeição absoluta. É isso que está escrito aqui no versículo 11. Toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor. Essa palavra confesse quer dizer o seguinte: todos reconhecem aberta e publicamente, aclamando Jesus como Senhor. Todos reconhecem isso. Romanos 14, versículo 10. Repare que coisa interessante está escrito aqui. Ele fala no versículo 10 da falibilidade do tribunal humano. E no versículo 11, ele fala da perfeição do tribunal divino. No versículo 10: tu, porém, porque julgas teu irmão? E tu, porque desprezas o teu? Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Versículo 11: como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Então, no versículo 10, quando ele diz: tu, porém, porque julgas a teu irmão, e tu, porque desprezas o teu, ele está falando sobre a falibilidade do tribunal humano, sabe, irmão? Do julgar humano. Por mais justo que seja, o julgar de pecadores. Agora, o tribunal divino, não. Versículo 11: como está escrito: por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho, e toda língua dará louvores a Deus. Como que diz assim? Esse tribunal, sim, esse é justo, esse é perfeito. Todo mundo vai reconhecer isso, irmãos. Todos vão reconhecer. Uns vão reconhecer de boa vontade, e outros de má vontade, mas a coisa é tão patente que os de má vontade não podem deixar de reconhecer, que é a verdade. Sabemos que grande parte dos anjos e dos homens, embora confessem o senhorio de Cristo, rebelam-se contra ele. Reconhecem não de boa vontade, de má vontade. Eu estou com ódio no coração, mas não posso deixar de reconhecer que o tribunal dele é perfeito. Dizem assim, cheio de ódio no coração. Apenas uma parte de homens e de anjos reconhecem com júbilo esse senhorio e estão submetidos a ele com prazer, com alegria, com total concordância, com toda boa vontade. E são os salvos. São os salvos esses. Então, aquele que foi humilde aqui na vida, aquele que foi enfrentado pelos inimigos, que foi preso, foi esbofeteado, foi escarnecido, foi cuspido no rosto, foi esburrado, julgado injustamente, foi deitado no madeiro, crucificado, pregado com pregos, erguido, ficando pendurado entre o céu e a terra. Esse que foi elevado à maior altura, sendo feito Senhor do universo, diante do qual toda língua confessa esse senhorio. Esse Senhor é o Senhor Jesus Cristo. Porque Ele é Senhor, então é aquele diante do qual todos devem correr para buscar a salvação. Não é o Senhor? Só Ele pode dar. Quem não é Senhor não tem poder de dar. Por isso que o salmista grita: beijai o Filho, para que não se irrite e não pereçais no caminho. Ele grita, irmãos, no Salmo 2,12. O apóstolo grita assim: quem confessar com a boca e crer com o coração que Ele ressuscitou, será salvo. Porque Ele é o Senhor, só Ele pode salvar. Romanos 10,9. E o apóstolo adverte de forma dramática, dizendo assim: se alguém não ama o Senhor Jesus, seja anátema. 1 Coríntios 16:22. Meu Deus, é o caso dos nossos parentes, queridos, amigos de escola, amigos de faculdade, amigos de família, amigos de vizinhança. São anátemas porque não obedecem e não reconhecem o Senhor Jesus Cristo. Pessoa que está no lugar mais exaltado. Porém, irmãos, mesmo reconhecendo esse senhorio,
mesmo dobrando os joelhos diante da magnitude do Senhor, os rebeldes, sabe o que é que eles vão fazer? Ainda vão ousar resistir a Jesus. Vão ousar resistir a esse magnífico Senhor. Por isso, tem um versículo em Apocalipse que diz assim: pelejarão eles contra o Cordeiro. Olha que loucura. Vão pelejar contra o Cordeiro. Aí, estamos vendo isso ao nosso redor, na nossa pátria. A turma da ideologia de gênero, o casamento gay, pelejando contra o Cordeiro. Pelejando. Lutando contra ele. Pelejarão contra o Cordeiro. E o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. Apocalipse 17, 14. O Cordeiro os vencerá. E Apocalipse 19, 16 diz assim: tem em seu manto e em sua coxa um nome inscrito. Olha o nome: Rei dos reis e Senhor dos senhores. Pergunto: mesmo que você seja senhor, patrão, há um senhor mais elevado do que você, a quem você deve submissão. E a sua submissão deve ser em quebrantamento, em humilhação, de boa vontade, prazerosa. Beije o filho para que ele não se irrite e no caminho você não venha perecer. Beije o filho, porque ele é Senhor. Pergunto: a quem é que você obedece, meu irmão? A quem é que você obedece? A que Senhor você está submisso? Ao Senhor da carne? Ao Senhor do dinheiro? Ao Senhor dos bens materiais? Ao Senhor da luxúria? Ao Senhor dos prazeres? Ao Senhor do sexo? Ao Senhor das futilidades? Ao Senhor marido? À senhora esposa? Ao Senhor filho? A quem você tem transformado em Senhor? Quem é o seu Senhor? Ou você serve ao Senhor da glória? Aí sim, sendo-lhe submisso, obedecendo a sua palavra. Quem é mesmo o seu Senhor? Quem é? Você está no meio daqueles que confessam que Jesus é Senhor e o faz de boa vontade, de boa fé, com todo prazer, com todo desejo? Concluímos dizendo o seguinte: diante desse Senhor, todo e qualquer cristão deve estar quebrantado, humilhado o tempo todo. O tempo todo. Deve fazer a sua vontade. Deve fazer a sua vontade. Porque se o cristão é servo, se Cristo é Senhor, então você é servo. Não existe cristão que faça a sua vontade pessoal, não existe, meu irmão. Se você faz sua vontade pessoal, você está enganado como cristão. Só existe um Senhor. Se você faz sua vontade, você também é Senhor. É Senhor de si. Só existe um Senhor, que é Jesus. E você é servo. Você tem vontades, mas não faz. Faço a vontade do meu Senhor. Por isso que cada cristão deve estar mergulhado na Escritura para conhecer a vontade do seu Senhor. Como é que você vai fazer a vontade do Senhor se você não conhece a vontade dele? A vontade dele está na Escritura. Você conhece a Escritura? Não, então você não sabe o que é que ele manda você fazer. Quem é seu Senhor é você mesmo. Mesmo estando na igreja. Não conhece a palavra? Ah, eu sou Senhor de mim, faço o que eu quero. Ah, meu amigo, está muito enganado. Está muito enganado. Não há escapatória para o cristão que procura fazer a sua vontade. Não há. Cristão, por natureza, quer dizer servo. Porque só tem um Senhor. E ele faz a vontade desse Senhor. Todo e qualquer cristão deve dizer assim: Jesus Cristo é o meu Senhor. E só a Ele obedeço. Só faço a vontade dele, jamais a minha. Eu pergunto, meu irmão, você vai sair daqui esta noite disposto a rever esse seu conceito de servo? O conceito de que somente Jesus é Senhor. Que você pode estar fazendo a sua vontade, sendo Senhor de si, opondo-se ao senhorio de Jesus na sua vida? Vai sair daqui esta noite disposto a meditar sobre isso? Por outro lado, é também diante desse Senhor que todo e qualquer ímpio deve buscar refúgio sob suas asas para ser salvo. Porque não há outro que possa salvar além desse Senhor. Esse Senhor é o único Salvador. Não há nem no céu, nem na terra, alguém que seja apto para salvar pecadores, senão esse Senhor, que é o Salvador Jesus Cristo. Por isso, meu irmão, conduza os pecadores a Cristo, porque só assim eles serão salvos. Se você é servo, você vai querer que o seu amigo, o seu parente também seja servo.
desse Senhor. Esse Senhor, como seu Senhor, veja como Ele lhe trata. Quão bem Ele lhe trata. Quando o crente é excomungado da igreja, ele vai ser administrado por outro Senhor, que é Satanás. Aí ele vai ver a diferença. Mas você na igreja, sendo comandado, administrado por esse Senhor, vive como se fosse no mundo da lua, sem submeter-se, de fato, de verdade, naquela submissão devota, humilde, humilhada, que é requerido. Conduza os ímpios ao senhorio de Jesus. Eles sozinhos não vão, não. Precisam ser conduzidos. Por isso que Jesus disse: saiam e preguem o evangelho aí fora, a toda criatura. Façam isso, preguem aos pecadores perdidos, conduzam-nos para Cristo, a fim de que sejam salvos. Povoem os céus, os convertidos do Senhor. Testemunhem diante deles. Então vocês estarão obedecendo ao seu Senhor e fazendo a vontade dele. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Amém.